Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal Fortalecimento da Fé. Aqui está mais um vídeo da nossa temporada. No vídeo de hoje, vamos continuar a nossa jornada de descoberta e reflexão sobre o tema: o livre-arbítrio, o papel do ser humano na construção da fé. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, recomendo que volte para acompanhar o desenvolvimento completo dessa série, pois cada vídeo se conecta com o anterior, ajudando a entender melhor os pontos que estamos abordando. Se você sentir que algo tocou seu coração ou despertou reflexão, pegue papel e caneta e anote os pontos essenciais para colocar em prática. Essas anotações serão fundamentais para que a transformação que você busca realmente aconteça. No vídeo passado, exploramos a fé como uma fogueira, como começar do zero e fazê-la crescer. Agora, seguimos para um novo passo, abordando o impacto do livre-arbítrio em nossas decisões diárias, como ele molda nossa fé e nossa caminhada com Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se possível, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares, para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. Deixe agora nos comentários a seguinte frase: grandioso és tu, Senhor, na minha vida. Antes de iniciarmos nossa reflexão, pedimos aos anjos que abram os corações de cada um, preparando-os para receber com fé e clareza as palavras que serão ditas. Que este momento seja de conexão profunda e transformação interior. Que a luz divina nos guie e nos envolva. A vida é uma jornada repleta de altos e baixos, e todos nós, em algum momento, nos vemos diante de crises e adversidades que parecem desafiar a nossa fé. Mas em meio às dificuldades, surge uma pergunta crucial: como podemos manter nossa fé firme quando o medo e a incerteza parecem nos consumir? Em momentos de crise, somos forçados a reavaliar nossas prioridades, nossas crenças e até mesmo o propósito de nossa vida. É nesse momento que a verdadeira fé é testada, mas também que ela tem o potencial de se transformar e nos guiar por novos caminhos. Mas será que a fé é realmente capaz de nos sustentar? Como podemos, em meio ao caos, transformar o medo em coragem e os obstáculos em oportunidades de crescimento? É possível enxergar a crise não como um fim, mas como o começo de uma transformação interior profunda. Mesmo quando a dor e o sofrimento parecem dominar, como a gratidão pode surgir, nos permitindo perceber o propósito divino nas pequenas coisas da vida. Como então a fé não apenas nos fortalece pessoalmente, mas também molda a maneira como nos relacionamos. Por último, em tudo isso, qual o papel do livre-arbítrio? Estamos realmente no controle de nossas escolhas, ou as circunstâncias nos definem, e como a fé se entrelaça com nossa liberdade de escolha, orientando-nos em direção a uma transformação espiritual verdadeira? Essas perguntas são fundamentais para compreendermos o papel da fé nas adversidades e como ela pode nos ajudar a superar os maiores desafios da vida. No decorrer deste vídeo, vamos explorar essas questões, refletir sobre elas e, ao final, sugerir como podemos integrar tudo isso em nossa jornada espiritual, trazendo não apenas respostas, mas também práticas que podem nos guiar rumo a uma transformação mais profunda. No vídeo anterior, falamos sobre a importância de acender a chama da fé, um fogo que deve ser mantido aceso em nossos corações, nutrido dia após dia, com ações e escolhas conscientes. Esse fogo representa a fé que Deus nos oferece, mas é nossa responsabilidade alimentá-la e deixá-la crescer. Agora, vamos explorar mais profundamente como a fé é algo que se escolhe, se fortalece e se cultiva com o poder que nos foi dado por Deus, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é essa dádiva divina que nos permite tomar decisões, escolher caminhos e, com isso, construir nossa relação com Deus e, consequentemente, nossa fé. A fé, embora seja um presente de Deus, precisa ser buscada, nutrida e escolhida ativamente. É uma decisão diária, uma construção contínua, onde nossa vontade e ação desempenham um papel crucial. O mundo moderno nos oferece um cenário perfeito para a superficialidade.
A busca por aprovação social, as redes sociais, os padrões de beleza e sucesso impostos pela sociedade, tudo isso cria um ambiente em que as pessoas se sentem cada vez mais pressionadas a seguir a multidão e a adotar crenças que não são necessariamente as que correspondem à sua essência interior. A pressão para se conformar pode ser esmagadora e muitas pessoas acabam cedendo, deixando de usar seu livre-arbítrio para tomar decisões autênticas e alinhadas com seus valores espirituais. No entanto, essa liberdade de escolha é constantemente desafiada. O mundo em que vivemos é repleto de distrações, de influências externas que nos empurram para um caminho de superficialidade e conformismo. Estamos constantemente bombardeados por informações, pela pressão social, pela busca por status e aprovação externa. Esses fatores podem tornar difícil o exercício pleno do livre-arbítrio, pois eles tendem a desviar nossa atenção daquilo que é verdadeiramente importante: nossa conexão com Deus e nossa própria fé. Quando escolhemos viver de forma superficial, guiados por influências externas e pela busca por gratificação imediata, estamos deixando de usar nosso livre-arbítrio da maneira mais poderosa que ele foi projetado para ser usado. O verdadeiro livre-arbítrio é aquele que nos permite discernir entre o que é verdadeiro e o que é passageiro, entre o que nos aproxima de Deus e o que nos afasta dele. Viver de acordo com a fé verdadeira não é uma questão de seguir um caminho fácil ou confortável. Ao contrário, exige escolhas conscientes, muitas vezes difíceis, que exigem coragem para seguir um caminho que nem sempre é o mais popular ou o mais aceito pelas massas. A verdadeira fé não é algo que pode ser destruído pelas opiniões dos outros ou pelas dificuldades da vida. Ela é ancorada em uma escolha interna, feita a partir de uma compreensão profunda do que acreditamos ser a verdade. Esse tipo de fé requer que usemos nosso livre-arbítrio para nos afastarmos das influências externas e buscarmos aquilo que é verdadeiro em nosso coração. Nos dá a liberdade de escolher o que realmente importa, de decidir em que baseamos nossas crenças. E isso é o que nos permite construir uma fé sólida e duradoura. A fé é uma das forças mais poderosas na vida humana, algo que transcende o simples entendimento e nos conecta com o divino de uma maneira profunda e transformadora. Mas ao contrário de uma crença passiva, a fé é uma escolha ativa. Ela não é algo que nos é imposto ou algo que surge automaticamente em nossas vidas. A fé precisa ser buscada, escolhida e alimentada. E neste processo, o livre-arbítrio tem um papel central, pois é através dele que temos a liberdade de decidir em que acreditar e como vivenciar nossa fé. Ele nos coloca diante de uma escolha constante. Seremos capazes de escolher a fé verdadeira ou seremos guiados por outras influências que podem nos afastar do caminho da verdade? Deus, em sua infinita sabedoria, nos deu o livre-arbítrio como uma das maiores dádivas da vida humana. A possibilidade de escolher é, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Isso nos coloca em uma posição única de não sermos apenas receptores de algo pronto, mas sim co-criadores de nossa própria jornada espiritual. A fé não é algo que nos é imposto por Deus, mas uma escolha pessoal, que depende inteiramente de nossa disposição e decisão de seguir um caminho espiritual, independentemente das influências externas. A fé que é construída dessa maneira, através de escolhas conscientes, é uma fé que permanece firme, mesmo nas tempestades da vida. Ela não depende de circunstâncias externas, mas de uma convicção interna, um compromisso contínuo com aquilo que acreditamos ser a verdade. E esse compromisso é algo que renovamos todos os dias através do uso deliberado do nosso livre-arbítrio. Desde os primórdios da humanidade, o livre-arbítrio tem sido um dos maiores dons concedidos ao ser humano. É a capacidade de escolher, de decidir entre caminhos, de determinar seu próprio destino dentro dos planos estabelecidos por Deus. Essa liberdade de escolha, porém, carrega consigo uma grande responsabilidade. Cada decisão gera consequências que moldam nossa trajetória.
Na fé, o livre-arbítrio não significa independência total ou ausência de direcionamento divino. Pelo contrário, Deus nos oferece sua palavra, sua orientação e sua graça, mas nunca nos força a segui-lo. Ele nos convida, nos mostra o caminho, mas permite que sejamos nós a dar o passo. Assim como um pai que ensina o filho a andar, Deus nos guia, mas deixa que decidamos a direção. No entanto, a liberdade de escolha também abre espaço para o erro. Muitas vezes, seduzidos pelo orgulho, pela pressa ou pela ilusão do mundo, escolhemos atalhos que nos afastam da vontade divina. Mas, mesmo quando erramos, Deus não nos abandona. Ele permite que aprendamos com as consequências e nos chama ao arrependimento, mostrando que sempre há um caminho de volta para os braços do Pai. O livre-arbítrio, portanto, não é apenas um direito, mas uma oportunidade, uma chance de crescer, amadurecer e, acima de tudo, escolher a Deus diariamente. Portanto, a maior liberdade que podemos experimentar é aquela que nos leva à verdade, à paz e ao propósito eterno que só Ele pode oferecer. Na Bíblia, o livre-arbítrio está presente desde o Gênesis. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele lhes deu a liberdade de obedecer ou desobedecer. O mandamento de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2, 16, 17, mostra que eles tinham uma escolha real. Deus não os programou para obedecer automaticamente, mas permitiu que decidissem mesmo sabendo das consequências. Outro exemplo forte é a exortação de Josué ao povo de Israel. Escolhei hoje a quem sirvais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essa passagem deixa claro que Deus deseja que o escolhamos por amor e não por imposição. No Novo Testamento, Jesus também respeita o livre-arbítrio. Ele chama, mas não força. Ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. A salvação é um convite, não uma obrigação. A Bíblia nos ensina que temos liberdade, mas também responsabilidade pelas nossas escolhas. Paulo reforça isso quando diz: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. 1 Coríntios 10, 23. Ou seja, podemos escolher, mas nem todas as escolhas nos levam à verdadeira vida. No fim, o livre-arbítrio na Escritura é a liberdade de decidir entre seguir a vontade de Deus ou seguir nosso próprio caminho. Mas Deus, em sua graça, sempre nos chama de volta, oferecendo perdão e um novo começo. Seguir o nosso próprio caminho, ignorando a vontade de Deus, pode parecer uma escolha inofensiva no início. Afinal, o livre-arbítrio nos dá essa possibilidade. No entanto, as decisões que tomamos hoje moldam o nosso futuro, e o impacto pode ser muito maior do que imaginamos. No curto prazo, seguir nossos desejos pode trazer uma falsa sensação de autonomia e controle. Podemos nos sentir livres, donos de nossas próprias vidas, escolhendo sem considerar as consequências espirituais. Mas com o tempo, começamos a perceber que essa liberdade sem direção pode nos levar a lugares de dor, solidão e vazio. A Bíblia nos alerta sobre isso em Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Isso significa que muitas vezes o que parece uma boa escolha pode, na verdade, nos afastar da paz verdadeira. Quando vivemos sem buscar a orientação de Deus, corremos o risco de construir uma vida sobre bases frágeis, relacionamentos desequilibrados, ambições vazias, decisões impulsivas que mais tarde se tornam prisões. O impacto no longo prazo pode ser profundo. Quando deixamos Deus de lado, podemos nos encontrar presos em ciclos de insatisfação, frustração e arrependimento. A vida perde o sentido real porque fomos criados para estar em comunhão com Deus, e sem Ele há sempre
Um vazio. Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24, 25. Ou seja, escolher seguir a vontade de Deus é construir sobre algo sólido. Já seguir apenas nossos próprios desejos e instintos é construir sobre areia. Pode parecer estável no início, mas cedo ou tarde, as tempestades da vida revelarão a fragilidade dessa escolha. A boa notícia é que mesmo quando escolhemos caminhos errados, Deus sempre nos dá a chance de recomeçar. Ele está pronto para nos receber de volta, nos restaurar e nos guiar para um futuro melhor. Mas a decisão de voltar para Ele também é nossa. A fé começa quando fazemos a escolha de acreditar. Quando optamos por crer em Deus, ainda que não possamos ver, ainda que não possamos entender todos os seus caminhos, e mesmo quando a dúvida se levanta, escolhemos confiar. Esse ato de escolher, esse movimento consciente de alimentar a fé, é o que dá força e sustância à nossa caminhada espiritual. O livre-arbítrio, portanto, é a chave para fortalecer nossa fé. Ele nos permite decidir a cada dia como queremos viver, com quem queremos estar e onde nossa fé deve estar centrada. Escolher viver de acordo com os princípios que Deus nos ensina, escolher seguir seus caminhos, escolher colocar em prática os ensinamentos de Cristo é o que vai fortalecer a nossa fé. É importante compreender que o livre-arbítrio e a fé não são conceitos isolados. Eles se interligam de uma forma complexa e profunda. A fé, por sua natureza, exige um movimento interno de escolha. Escolher acreditar em algo ou em alguém é um processo que não acontece automaticamente, mas que depende da decisão consciente de nos entregarmos a algo maior que nós mesmos. Essa entrega não é um ato de cegueira, mas de uma escolha deliberada, de uma confiança profunda em um poder superior. No entanto, essa liberdade de escolha é desafiada constantemente. O mundo em que vivemos é repleto de distrações, de influências externas que nos empurram para um caminho de superficialidade e conformismo. Estamos constantemente bombardeados por informações, pela pressão social, pela busca incessante por status e aprovação externa. Esses fatores podem tornar difícil o exercício pleno do livre-arbítrio, pois eles tendem a desviar nossa atenção daquilo que é verdadeiramente importante, nossa conexão com Deus e nossa própria fé. Contudo, o caminho do livre-arbítrio não é simples. Embora tenhamos o poder de escolher, o ser humano frequentemente se vê diante de grandes desafios, tanto externos quanto internos, que dificultam essa decisão. O que acontece, então, é que o ser humano é constantemente desafiado por circunstâncias, pelas dúvidas e pela própria natureza humana. Estamos imersos em um mundo que constantemente nos desvia de nosso caminho, que tenta nos convencer de que há outras escolhas mais fáceis, mais atraentes, mais imediatas. Às vezes, somos tentados a acreditar que a fé não é tão importante quanto as coisas do mundo. Ou em outros momentos, a dúvida invade o coração, nos questionando se realmente podemos confiar plenamente em Deus. Esse conflito interno é uma parte fundamental do livre-arbítrio. Todos nós experimentamos esse dilema, a luta entre a carne e o espírito. A carne, com suas fraquezas, seus desejos imediatos e sua vontade de agradar a si mesma, frequentemente entra em conflito com o espírito que nos impulsiona a buscar o que é eterno, a viver de acordo com a vontade de Deus. E é nesse ponto que a nossa fé é testada. A fé, muitas vezes, não é algo que nasce fácil. Ela precisa ser construída e sustentada, mesmo quando as circunstâncias não colaboram, mesmo quando as tentações se apresentam de forma atraente, e mesmo quando a dúvida parece ser mais forte do que a certeza. Em momentos de crise, em tempos de dificuldade, a fé pode parecer distante. E é nesse momento, quando estamos no meio do conflito entre o que é imediato e o que é eterno, que a nossa escolha, nosso livre-arbítrio, se torna mais significativo.
Podemos decidir seguir a tentação, a dúvida, ou podemos optar por confiar, por acreditar, por caminhar na fé. A escolha é sempre nossa. Quando escolhemos viver de forma superficial, guiados por influências externas e pela busca por gratificação imediata, estamos deixando de usar nosso livre-arbítrio da maneira mais poderosa. O verdadeiro livre-arbítrio é aquele que nos permite discernir entre o que é verdadeiro e o que é passageiro, entre o que nos aproxima de Deus e o que nos afasta dele. Viver de acordo com a fé verdadeira não é uma questão de seguir um caminho fácil ou confortável. Ao contrário, exige escolhas conscientes, muitas vezes difíceis, que exigem coragem para seguir um caminho que nem sempre é o mais popular ou o mais aceito pelas massas. Vivemos em um tempo onde a superficialidade parece ser o padrão dominante. O mundo moderno, com suas redes sociais e pressões sociais, frequentemente nos impulsiona a adotar uma identidade baseada no que os outros esperam de nós. A busca incessante por aprovação e o desejo de pertencer a um grupo muitas vezes nos afastam da nossa verdadeira essência, criando uma vida repleta de vazios e desconexões. A constante comparação e o culto à aparência nos forçam a definir nosso valor a partir daquilo que é visível e aceitável aos olhos alheios e não a partir daquilo que somos genuinamente. Isso, porém, gera uma fragilidade emocional e espiritual, pois quando nos baseamos nas expectativas externas, nossa identidade torna-se instável e facilmente abalada pelas circunstâncias da vida. A fé, que deveria ser um alicerce inabalável, também pode se tornar vítima dessa superficialidade. Muitos buscam uma religiosidade que apenas visa atender às normas e padrões de grupos sociais, sem um real compromisso interior com Deus. Esse tipo de fé, baseada na conformidade e na aparência, se enfraquece rapidamente, pois não está enraizada em uma compreensão profunda e verdadeira. Quando nos deixamos levar pela pressão social, tratamos a fé como uma obrigação, uma formalidade vazia que não traz transformação. A fé genuína, no entanto, não pode ser baseada no que é popular ou no que os outros pensam de nós. Ela precisa ser um compromisso pessoal e profundo, uma conexão autêntica com o divino, que vai além das expectativas externas. Como Cristo nos ensinou, não adianta viver uma vida de aparência, onde por fora mostramos algo que não corresponde à verdade interior. Ele nos chama a viver com autenticidade, a buscar a verdadeira essência da nossa fé e a nos afastarmos da superficialidade. O peso da pressão social pode ser devastador. Quando a sociedade nos impõe padrões e exige conformidade, muitas vezes cedemos, abandonando nossos próprios valores para nos ajustar ao que é mais fácil e aceitável. No entanto, essa escolha traz um custo alto. A perda da autenticidade e o vazio que surge quando buscamos agradar os outros, em detrimento de nossa própria verdade, podem nos deixar profundamente infelizes. Jesus nos alerta sobre isso, dizendo que o caminho largo da conformidade leva à perdição, enquanto o caminho estreito, que exige esforço e coragem, é aquele que nos conduz à verdadeira vida. A superficialidade é fácil e sedutora, mas ela nunca nos trará paz duradoura. Somente quando escolhemos viver de maneira profunda e autêntica, mesmo que isso signifique ir contra a corrente, é que encontramos a verdadeira liberdade. Escolher a profundidade exige coragem, exige que nos afastemos das influências externas e busquemos, no íntimo do nosso ser, aquilo que realmente importa. Significa construir uma fé sólida e verdadeira, ancorada em nossa experiência pessoal com Deus e não nas expectativas do mundo.
Quando decidimos viver com autenticidade, damos espaço para que nossa identidade seja firmada em algo eterno, algo que nada pode abalar. E é assim que, ao resistirmos à superficialidade e às pressões externas, podemos viver uma vida plena, enraizada na verdade e na fé. Ao tomarmos a decisão de viver de forma autêntica, abraçamos uma liberdade profunda, uma que não se vê nas normas do mundo, mas naquilo que realmente somos. Este é um caminho que exige uma certa solidão, porque viver em verdade muitas vezes nos coloca em desacordo com os padrões estabelecidos pela sociedade. Contudo, essa solidão não é negativa, mas um espaço necessário para nos conectarmos com nossa essência e com aquilo que é eterno. Quando nos afastamos da superficialidade, abrimos espaço para a transformação interior, para uma fé verdadeira, que não se baseia no que os outros pensam, mas no que acreditamos e naquilo que somos chamados a viver. É preciso coragem para não ceder às expectativas alheias, para não moldar nossa vida conforme os padrões que o mundo dita, mas seguir aquilo que sentimos em nosso coração. A verdadeira fé não é uma construção externa, mas uma resposta interna àquilo que nos é revelado por Deus. Essa fé nos leva a decisões mais profundas, mais alinhadas com os nossos valores e com os princípios que sabemos serem verdadeiros. Quando decidimos não seguir a multidão e escolher um caminho que é verdadeiramente nosso, tornamo-nos mais fortes, mais resilientes. As dificuldades e os desafios não deixam de existir, mas passamos a enfrentá-los com uma confiança inabalável, pois nossa fé é sólida, enraizada em algo que nada e ninguém pode abalar. A verdadeira transformação só acontece quando decidimos não viver para agradar aos outros, mas para ser fiéis a nós mesmos e ao chamado divino. À medida que resistimos à tentação da superficialidade, permitimos que a nossa fé cresça e amadureça, tornando-se cada vez mais sólida e verdadeira. O impacto dessa escolha se reflete não só em nossa vida espiritual, mas também em todas as áreas da nossa existência. Quando vivemos com autenticidade, atraímos pessoas que compartilham da mesma sinceridade e intenção, criando relações mais profundas e verdadeiras. E, acima de tudo, encontramos uma paz interior que não depende de nada externo, mas vem de uma conexão genuína com o divino. No final, o grande desafio não é apenas resistir à superficialidade, mas também aprender a confiar que, mesmo em um mundo que valoriza a aparência e o consumo, é possível viver uma vida de fé profunda e verdadeira. Ao tomarmos as rédeas de nossa jornada, usando nosso livre-arbítrio para escolher a autenticidade, estamos não só construindo uma fé sólida, mas também criando um caminho de luz para aqueles que nos acompanham. Somos chamados a ser luz no mundo, e essa luz só pode brilhar quando somos verdadeiros conosco mesmos e com Deus. À medida que seguimos por esse caminho de autenticidade, percebemos que as tentações para voltar à superficialidade estão sempre presentes. A sociedade, com suas exigências e padrões, constantemente nos oferece atalhos que parecem mais fáceis e rápidos, mas que, no fundo, nos afastam de quem realmente somos. O ambiente de comparação, as aparências e as expectativas externas podem criar uma sensação de urgência, fazendo-nos acreditar que, para sermos aceitos ou bem-sucedidos, devemos seguir os passos que nos são impostos. No entanto, a verdadeira força vem de resistir a esses impulsos, de decidir a cada dia que nossa fé e nossas escolhas não serão moldadas por aquilo que os outros esperam de nós, mas por nossa conexão com o divino e com nossa própria essência. Essa jornada exige paciência, porque a busca por autenticidade não é um caminho fácil. Frequentemente nos vemos questionando nossas escolhas, as influências que nos moldaram ao longo dos anos e o que realmente importa para nós. Muitas vezes, o que descobrimos é que aquilo que parecia importante na superfície, como a aprovação dos outros ou a busca por status, não tem valor real. Esses momentos de dúvida são fundamentais para a construção de uma fé sólida, pois são nesses instantes que decidimos, mais uma vez, em que realmente acreditamos.
Eles nos forjam, nos tornam mais fortes e mais resilientes e nos ajudam a alinhar nossa vida com aquilo que é eterno, que vai além da aparência e do momento presente. O mundo ao nosso redor, muitas vezes, tenta nos fazer crer que precisamos de mais coisas, mais reconhecimento, mais atenção. Mas a realidade é que, quanto mais buscamos aquilo que é superficial, mais nos afastamos daquilo que é verdadeiramente importante. Quando escolhemos viver de maneira autêntica, escolhemos também abrir mão dessa constante busca externa. A verdadeira paz, a verdadeira satisfação vem de dentro. Não é através da conformidade ou da aceitação de outros que encontramos a felicidade, mas na liberdade de ser quem realmente somos, de viver a vida de acordo com nossos valores e princípios mais profundos. Isso não significa que seremos imunes ao sofrimento ou às dificuldades. Na verdade, ao escolhermos esse caminho, muitas vezes nos deparamos com desafios maiores, pois estamos indo contra a corrente. Mas a fé genuína não depende de uma vida sem problemas, mas de uma confiança inabalável de que, independentemente das circunstâncias, Deus está conosco, guiando-nos. Quando nossa fé é verdadeira, ela nos fortalece, porque sabemos que ela não está alicerçada nas aparências ou na opinião dos outros, mas em algo que é profundo e eterno. Com o tempo, a escolha pela autenticidade nos torna mais confiantes, mais seguros em nossa jornada. A cada passo dado em direção à verdade, percebemos que o caminho, embora por vezes árduo, é aquele que nos leva ao nosso destino final, um destino de paz, de realização e de conexão genuína com o divino. E, ao nos afastarmos da superficialidade, não apenas encontramos a nossa verdadeira identidade, mas também somos capazes de ser luz para outros, de inspirar aqueles que ainda estão perdidos nas aparências a buscarem algo mais profundo, mais duradouro. Quando vivemos com autenticidade, não estamos apenas nos libertando das pressões externas, mas também ajudando a transformar o mundo ao nosso redor, mostrando que a verdadeira liberdade vem de uma fé sólida e enraizada na verdade. Portanto, o desafio da superficialidade não é apenas uma luta interna, mas uma batalha constante contra as pressões externas que tentam nos desviar de nosso verdadeiro caminho. Porém, é também uma oportunidade de crescer, de amadurecer e de construir uma vida de fé que seja profunda, duradoura e imune às influências passageiras deste mundo. E é assim, ao tomarmos o controle de nossa própria jornada, que descobrimos a verdadeira liberdade, uma liberdade que nos conecta com Deus, conosco mesmos e com os outros de maneira verdadeira e autêntica. À medida que essa jornada avança, percebemos que a escolha de viver de maneira autêntica vai além da nossa própria transformação pessoal. Ela reverbera nas nossas relações, nos nossos ambientes e até mesmo nas comunidades em que estamos inseridos. Cada vez que tomamos decisões baseadas na nossa fé verdadeira, somos chamados a influenciar e inspirar os outros a fazer o mesmo. A liberdade de ser quem somos, sem as amarras das expectativas alheias, se torna uma forma de liderança silenciosa, uma liderança que não exige discursos ou imposições, mas que se manifesta na nossa forma de viver. As pessoas que estão ao nosso redor começam a perceber a diferença e, sem que precisemos forçar nada, acabam sendo tocadas pela nossa autenticidade. O mundo moderno, repleto de distrações e de vozes que tentam nos desviar do nosso caminho, também apresenta uma grande oportunidade de crescimento espiritual. Em um ambiente onde a superficialidade é constantemente alimentada, quem escolhe viver de maneira genuína e autêntica acaba se destacando. Mas esse destaque não vem da busca por fama ou reconhecimento. Ao contrário, vem da decisão de seguir um caminho que poucos têm coragem de trilhar. Não é um caminho fácil, mas é um caminho de profundo significado que nos leva a lugares que a superficialidade nunca poderia nos oferecer. Essa escolha não é uma luta contra os outros, mas contra as tentações internas que nos fazem duvidar de nossa própria jornada. Quando nos deparamos com os obstáculos da vida, seja em relacionamentos, em carreira ou em situações inesperadas,
é fácil nos perdermos na busca por validação externa, na busca por segurança nas coisas visíveis e passageiras. No entanto, é justamente quando escolhemos nos desapegar dessas coisas que encontramos nossa verdadeira força. A verdadeira fé não depende das circunstâncias externas, mas é uma convicção interna que nos sustenta em todas as situações. A cada passo dado em direção à autenticidade, o impacto dessa escolha vai se expandindo. A paz que sentimos, por viver em alinhamento com a nossa verdadeira essência, não é uma paz isolada, mas uma paz que transborda, tocando aqueles ao nosso redor. Quando escolhemos ser fiéis à nossa própria fé, damos aos outros a permissão para fazer o mesmo. Criamos um ambiente de aceitação e de transformação onde a superficialidade perde seu poder e a verdadeira autenticidade se torna a base das nossas interações. A partir daí, a busca por aceitação e aprovação externas perde a força. E a verdadeira conexão, aquela que vem de um lugar profundo de compreensão e amor, começa a prevalecer. À medida que vivemos com essa intenção, nossa jornada de fé se torna mais clara e mais profunda. Cada decisão, cada escolha, reflete a nossa verdadeira busca e não o que o mundo espera de nós. Isso nos permite criar uma vida que é uma verdadeira expressão da nossa fé, não uma vida moldada pelas influências passageiras do mundo. E assim, conforme nos afastamos da superficialidade, encontramos algo muito mais valioso, a verdadeira paz interior, aquela que só pode ser conquistada quando vivemos em verdadeira harmonia. O impacto dessa escolha é imenso, não apenas para nós mesmos, mas para todos que entram em contato conosco. Ao optarmos por seguir o caminho da autenticidade e da fé verdadeira, transformamos nossa própria vida e a vida daqueles ao nosso redor. Somos chamados a ser luz no mundo, e essa luz brilha não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que somos. Assim, ao escolhermos viver em alinhamento com o divino e com a nossa essência, podemos ser um farol de esperança e inspiração, guiando outros para a mesma liberdade e verdade que encontramos ao fazer as nossas próprias escolhas baseadas na fé e na autenticidade. E no final, é essa verdade que permanece, uma verdade que nos liberta, nos transforma e nos conecta com Deus, conosco mesmos e com os outros de uma maneira mais profunda e significativa. O livre-arbítrio, quando entendido como um presente divino, deveria ser um processo de libertação, uma ferramenta que nos permite buscar e viver nossa verdadeira essência, em conexão plena com nossa fé e valores mais profundos. Ele nos dá a liberdade de escolher o caminho que trilhamos, de decidir quem queremos ser e qual impacto queremos gerar no mundo ao nosso redor. No entanto, muitas vezes, ao usá-lo de maneira equivocada, acabamos nos afastando de nossa verdadeira natureza, nos perdendo em escolhas erradas que nos conduzem a um ciclo de frustração, sofrimento e desconexão. O uso indevido do livre-arbítrio tem gerado, em muitos casos, transtornos físicos, psíquicos, emocionais e relacionais. Quando tomamos decisões com base apenas em impulsos momentâneos, nas expectativas sociais ou na busca incessante por aprovação externa, estamos nos afastando daquilo que realmente importa. A pressão para seguir padrões impostos pela sociedade, a busca por respostas rápidas ou a vontade de agradar aos outros nos impede de tomar decisões autênticas, alinhadas com nossa essência mais profunda. E é nesse momento de desconexão que começam a surgir os sintomas da escolha equivocada. O corpo começa a refletir a desarmonia, o desgaste emocional se manifesta como ansiedade e estresse, e os relacionamentos se tornam superficiais e tensos, alimentados por expectativas e desentendimentos.
A sensação de estar sempre no lugar errado, de não pertencer, é uma consequência direta de um livre-arbítrio mal utilizado. Quando não seguimos o nosso verdadeiro propósito, ficamos perdidos, buscando respostas externas que nunca são suficientes para preencher o vazio interior. As oportunidades se tornam cada vez mais difíceis de identificar, pois não sabemos mais o que realmente queremos ou precisamos. As escolhas se tornam guiadas pela necessidade de agradar aos outros, pela busca de uma satisfação temporária, e não pela busca de um propósito mais elevado. E assim, o ciclo continua, com a sensação de que algo está sempre fora de lugar, como se estivéssemos vivendo uma vida que não é nossa. Esse uso inadequado do livre-arbítrio também nos leva a tomar decisões que nos afastam daquilo que é realmente importante. Ao priorizarmos as expectativas externas, as comparações com os outros e o desejo de status, acabamos perdendo de vista aquilo que é essencial para o nosso crescimento pessoal e espiritual. As oportunidades que se apresentam diante de nós, muitas vezes são desperdiçadas porque não conseguimos discernir o que realmente representa o melhor para a nossa vida. Isso cria um ambiente de frustração e arrependimento, onde as escolhas feitas no passado nos assombram, nos deixando com a sensação de que poderíamos ter feito diferente, mas agora já é tarde. Contudo, é importante entender que o livre-arbítrio, mesmo quando mal utilizado, nunca nos priva da chance de recomeçar. A cada nova escolha, temos a oportunidade de nos alinhar novamente com nossa verdadeira essência, de buscar aquilo que realmente nos faz bem e de viver uma vida mais autêntica. Esse processo de libertação exige coragem, pois muitas vezes nos deparamos com as consequências de escolhas anteriores que nos deixam inseguro ou com medo de errar novamente. Mas com cada decisão consciente, alinhada com nossa fé e com o propósito divino, podemos reverter os impactos negativos do uso inadequado do livre-arbítrio e começar a trilhar um caminho de cura, equilíbrio e paz interior. A libertação que o livre-arbítrio nos proporciona não é uma jornada simples ou instantânea, mas uma escolha diária de seguir a nossa verdade, de ouvir a voz interior que nos conecta com o divino e de confiar em nossa capacidade de fazer escolhas corretas. À medida que tomamos decisões alinhadas com nosso propósito e com o que realmente acreditamos, começamos a ver uma transformação significativa em nossa vida. O corpo se cura das tensões e bloqueios criados pelas escolhas erradas. A mente encontra clareza, os relacionamentos se tornam mais autênticos e a sensação de estar no lugar certo começa a se manifestar. A verdadeira direção se torna clara e as oportunidades surgem com mais naturalidade, porque agora estamos em sintonia com o fluxo divino. E o nosso livre-arbítrio, finalmente, se torna uma ferramenta de libertação, guiando-nos para a nossa verdadeira essência. Quando usamos nosso livre-arbítrio de forma equivocada, acabamos nos envolvendo em escolhas que nos distanciam da nossa verdadeira missão e propósito. Esse tipo de desvio pode nos trazer uma sensação de desorientação profunda, como se tudo ao nosso redor estivesse travado e fechado, dificultando a percepção de que há uma direção a seguir. A vida parece estagnada, como se estivéssemos presos em um ciclo sem saída, lutando contra forças invisíveis que impedem nosso progresso. Esse bloqueio não é apenas físico, mas também espiritual e emocional. Ele nasce da desconexão com o nosso propósito verdadeiro e da falta de alinhamento entre nossas escolhas e nossa essência. A sensação de que tudo está fechado e travado pode se manifestar de várias formas. Um sentimento constante de frustração, a falta de oportunidades que pareciam surgir antes, o medo de dar o próximo passo, a incerteza sobre qual direção tomar, como se o caminho à nossa frente estivesse obscurecido. Isso ocorre porque nossas escolhas muitas vezes são guiadas por necessidades externas, expectativas alheias ou até pela pressão social, e não pela voz interior que nos conecta com nossa missão divina. Cada escolha mal orientada cria uma energia densa que ao longo do tempo vai acumulando bloqueios e desarmonia,
tornando difícil encontrar clareza e paz interior. Essa desorientação que sentimos é, na verdade, um reflexo da nossa falta de conexão com a essência de quem somos e com o que somos chamados a realizar neste mundo. O que era para ser uma jornada de crescimento, aprendizado e realização torna-se uma caminhada sem rumo, onde as energias ficam dispersas e nossas intenções se perdem no vazio. As portas que antes pareciam abertas, agora se fecham, como se o universo estivesse nos dizendo que não estamos no caminho certo. E muitas vezes, em vez de nos questionarmos sobre a verdadeira causa dessa estagnação, acabamos nos sentindo vítimas das circunstâncias ou da falta de sorte, quando, na verdade, é o uso equivocado do livre-arbítrio que nos colocou nesse impasse. O impacto disso vai além do âmbito das escolhas individuais. Essa energia de desorientação também afeta nossas relações, pois quando estamos desconectados de nossa missão e propósito, tendemos a atrair pessoas e situações que estão igualmente desorientadas. O campo energético que criamos, muitas vezes, é um reflexo da confusão interna que sentimos. Relações que poderiam ser enriquecedoras tornam-se difíceis, os desafios parecem se multiplicar e a sensação de que estamos no lugar errado se intensifica, como se a vida estivesse tentando nos forçar a algo que não conseguimos compreender ou aceitar. Entretanto, é importante compreender que essa sensação de bloqueio e desorientação não é um ponto final. Ela pode, na verdade, ser o sinal de que precisamos reavaliar nossas escolhas e nos reconectar com a nossa essência. As energias de desorientação podem servir como um alerta de que o caminho que estamos trilhando não está alinhado com nossa missão verdadeira, mas também oferecem a oportunidade de redirecionamento. É nesse momento de crise, onde tudo parece travado, que somos chamados a parar, refletir e buscar dentro de nós mesmos as respostas para seguir em frente de forma mais autêntica. Às vezes, precisamos nos afastar das influências externas e das pressões do mundo para ouvir mais claramente a voz interior que nos guia. Quando nos reconectamos com nossa verdadeira essência, as portas começam a se abrir novamente. A desorientação vai dando lugar a um novo entendimento, a um novo direcionamento. As escolhas passam a ser mais claras, mais alinhadas com o propósito divino que carregamos em nosso coração. O livre-arbítrio, então, deixa de ser um instrumento de desvio e se torna uma ferramenta poderosa de transformação, de resgate da nossa missão. O processo de cura e de alinhamento com nossa verdadeira missão exige paciência e confiança, pois às vezes o caminho pode parecer nebuloso antes de emergir a clareza. Mas, quando nos entregamos a esse processo confiando no divino e no nosso próprio poder de escolha consciente, as energias que antes pareciam estagnadas começam a fluir novamente. O bloqueio dá lugar ao movimento e a desorientação se transforma em direção. O destino, que parecia perdido, se revela novamente e nossa missão começa a se manifestar de forma mais clara e firme diante de nós. Essas sensações e percepções, que muitas vezes se manifestam como uma sensação persistente de desconforto interior, têm sido sinais claros de que estamos nos afastando do caminho que deveríamos trilhar. As intuições, que são como pequenos sussurros da alma, nos avisam, a todo momento,
nos alertando de que algo não está em harmonia com nossa verdadeira essência. Quando estamos no caminho errado, essas percepções se tornam quase impossíveis de ignorar. Elas surgem como uma inquietação constante, uma sensação de que estamos perdendo o rumo, de que as escolhas que fazemos não nos estão levando para o lugar certo. É fascinante como nossa intuição, quando conectada com a nossa essência mais profunda, sabe exatamente quando estamos nos desviando da nossa missão. Às vezes, essa sensação se traduz em um aperto no peito, uma falta de energia ou motivação, como se o simples ato de seguir em frente fosse uma luta constante. Outras vezes, pode se manifestar como uma sensação de vazio, como se estivéssemos realizando ações que à primeira vista parecem ser as mais certas, mas no fundo não ressoam com quem realmente somos. Esses sinais de desarmonia, que muitas vezes chamamos de sensação de estar no lugar errado, são na verdade alertas preciosos da nossa alma, nos dizendo que precisamos parar, refletir e reavaliar as escolhas que estamos fazendo. O problema é que muitas vezes esses sinais são ignorados ou suprimidos por nossa necessidade de conformidade, por medos que nos levam a continuar em um caminho que sabemos que não é o ideal. Em um mundo cheio de expectativas externas, de pressões sociais e de constantes comparações, a voz da intuição pode ser abafada pelo ruído do exterior. Começamos a ignorar aquele pequeno impulso que nos diz para tomar um caminho diferente, ou para dar um passo atrás, e acabamos seguindo em frente apenas por impulso, por conveniência ou por medo de fazer algo que não seja aceito pelos outros. Mas a verdade é que esses sinais de intuição nunca mentem. Eles são a nossa bússola interna, o guia que nos ajuda a entender se estamos no caminho certo ou não. Quando estamos alinhados com o nosso propósito, tudo parece fluir de maneira mais natural. As escolhas se tornam mais claras e, mesmo diante dos desafios, sentimos uma sensação de paz, como se estivéssemos exatamente onde deveríamos estar. No entanto, quando nos afastamos do nosso caminho, tudo começa a se tornar mais difícil. As portas que antes estavam abertas começam a se fechar. Os obstáculos parecem maiores e mais difíceis de superar, e a sensação de estar no lugar errado se torna cada vez mais forte. Essas intuições, que podem ser facilmente ignoradas, têm um papel vital em nos trazer de volta ao nosso caminho verdadeiro. Elas nos oferecem uma oportunidade de refletir e reajustar o curso antes que a desconexão com nossa essência se torne algo irreversível. Ao nos permitir ouvir nossa intuição, começamos a perceber que ela é uma aliada poderosa no processo de autoconhecimento e alinhamento com nossa missão divina. Essas percepções não são apenas desconfortos passageiros, mas sim mensagens valiosas que nos conduzem de volta à nossa verdade interior. Seguir o caminho errado pode ser uma experiência dolorosa e desorientadora, mas também é uma oportunidade de crescimento. Cada momento de desarmonia, cada sinal de intuição que nos diz que estamos no caminho errado, pode ser uma chance de recalcular a rota, de voltar para o centro de nossa alma e fazer escolhas mais alinhadas com o nosso propósito. Não é uma falha errar ou nos perdermos de vez em quando. É uma parte natural da jornada, mas é essencial que, ao percebermos esses sinais, decidamos parar, refletir e ouvir as mensagens que vêm de dentro. É nessa escuta profunda que encontramos a clareza para retomar o rumo certo e seguir em direção à vida que estamos realmente destinados a viver. Quando finalmente ouvimos a nossa intuição, somos convidados a uma verdadeira jornada de autodescoberta. É como se estivéssemos acordando de um estado de sonolência, finalmente percebendo que há algo maior e mais profundo em nós que precisa ser resgatado. No momento em que começamos a nos alinhar com essas mensagens internas, começamos a perceber que a sensação de estar no lugar errado não é uma sentença de fracasso, mas sim um convite ao recomeço. O processo de retornar ao nosso caminho verdadeiro pode exigir coragem, pois nem sempre é fácil abandonar o que já nos acostumamos a viver, especialmente quando isso envolve abrir mão de expectativas, certezas ou até mesmo de relações que não mais nos servem.
Mas é nesse movimento de coragem que somos chamados a despertar a nossa verdadeira força, aquela que vem de um entendimento profundo de quem realmente somos. O impacto de seguir o caminho certo, alinhado com nossa essência, vai além da sensação de paz momentânea. Ele traz uma clareza que nos permite enxergar as oportunidades que estavam sempre diante de nós, mas que não éramos capazes de perceber por estarmos distraídos com as distrações externas. Essa clareza nos dá uma direção, e com essa direção vem a confiança de que, mesmo diante dos desafios, estamos exatamente onde precisamos estar. Nossa energia se alinha com nosso propósito, e aquilo que antes parecia distante e inalcançável começa a se aproximar, porque passamos a agir de acordo com aquilo que é verdadeiro para nós. Por outro lado, ignorar essas percepções e continuar seguindo um caminho que não está em sintonia com nossa verdade interior traz consequências ainda mais profundas. A desconexão que sentimos, aquela sensação de que a vida está travada, de que tudo está errado, não é apenas um reflexo de um momento de crise, mas sim o acúmulo de escolhas equivocadas feitas ao longo do tempo. A cada decisão tomada sem considerar a nossa essência, nos afastamos mais do nosso destino e mais da nossa própria felicidade. Esse afastamento não é imediato, mas com o tempo ele vai se manifestando em vários aspectos da vida, na saúde, nas relações, na sensação de insatisfação constante, no medo do futuro. A boa notícia é que, mesmo quando nos vemos em um caminho tortuoso, o livre-arbítrio ainda nos dá a oportunidade de mudar. Esse poder de escolha, que às vezes pode ser esquecido ou mal utilizado, é o que nos permite a cada momento nos reconectar com o que é verdadeiro para nós. O livre-arbítrio é a chave para voltar ao centro de nossa alma, para fazer as pazes com o que somos, para resgatar as intenções e os valores que podem ter sido sufocados ao longo do caminho. Ele nos oferece a oportunidade de, a qualquer momento, escolher novamente, de redirecionar nossa vida para o rumo que mais ressoe com nossa essência. O processo de voltar ao nosso verdadeiro caminho não é uma linha reta. Não é um ato único, mas uma série de escolhas diárias que, com o tempo, nos alinham cada vez mais com o que somos chamados a viver. E à medida que fazemos isso, começamos a perceber que a sensação de desorientação vai dando lugar a um novo senso de propósito. As portas se abrem, as oportunidades aparecem de maneira mais natural e a vida começa a fluir de forma mais harmônica. Isso não significa que os desafios desaparecem, mas sim que quando estamos no caminho certo, mesmo diante das adversidades, encontramos forças para superá-las com uma visão mais clara e mais confiantes de que estamos exatamente onde devemos estar. Portanto, ao ouvirmos e respeitarmos as intuições que nos alertam sobre o caminho errado, estamos nos permitindo uma transformação profunda. Estamos dizendo sim ao nosso destino, sim à nossa missão e sim à vida autêntica que nos espera. Não há maior satisfação do que viver de acordo com o que é verdadeiramente nosso. E ao fazermos isso, não apenas transformamos nossas próprias vidas, mas também impactamos positivamente as pessoas ao nosso redor. A fé não é um dom que nos é dado de uma vez, nem algo que surge em um único momento de iluminação. Ela se constrói aos poucos, se fortalece nas pequenas escolhas que fazemos a cada dia. Em cada decisão de seguir o que acreditamos ser o caminho certo, de agir de acordo com nossos valores espirituais, de reservar um tempo para orar, para meditar nas Escrituras, para praticar os princípios divinos em nossa vida cotidiana, estamos, na verdade, nutrindo nossa fé. Cada ato de obediência, por mais simples que seja, é como uma pedra colocada na fundação de nossa crença, uma escolha consciente de nos aproximarmos de Deus e de vivermos segundo sua vontade. É vital compreender que a fé não é algo a ser atingido em um momento de perfeição, mas algo que surge no curso da jornada.
Não se trata de buscar um estado ideal de crença, mas de manter um compromisso genuíno com o caminho espiritual, mesmo quando as dúvidas surgem ou as dificuldades nos fazem questionar. Se olharmos com mais profundidade, vamos perceber que o livre-arbítrio não é apenas uma permissão espiritual, mas uma ferramenta emocional e psicológica de autogestão da alma. É através dele que tomamos decisões que impactam diretamente nossa forma de sentir, pensar e reagir diante do mundo. Ele é o elo entre a mente consciente e o propósito espiritual que carregamos dentro de nós. Muitas vezes, as pessoas dizem que não conseguem ter fé porque sentem dúvidas, ansiedade ou possuem medos. Mas a verdade é que o problema não está na falta de fé como substância, e sim na forma como estão gerindo internamente suas escolhas diante dessas emoções. Por exemplo, diante de uma perda, podemos escolher nos fechar, endurecer, nutrir mágoas ou, mesmo feridos, escolher acolher a dor como parte do processo e confiar que algo maior ainda está por vir. Essa decisão interior, essa escolha íntima, é um uso profundo do livre-arbítrio. A fé, portanto, não é contrária à razão nem à emoção. Ela caminha ao lado da inteligência emocional. Ter fé não significa ignorar o medo, mas reconhecer sua presença e, ainda assim, escolher agir com esperança. Ter fé não é apagar a ansiedade, mas aprender a não permitir que ela governe as nossas decisões. Quando o ser humano compreende isso, ele dá um salto psicológico gigantesco. Ele entende que a espiritualidade não é algo que está fora dele, mas algo que se manifesta dentro, a partir da forma como ele responde à vida. Essa resposta vem do uso do livre-arbítrio. Escolher a paciência quando tudo convida à pressa, escolher o perdão quando tudo grita por vingança, escolher a paz interior quando o mundo externo está em guerra. E aqui mora a grande transformação. O livre-arbítrio nos coloca como protagonistas da nossa própria jornada de fé. Não somos marionetes. Somos construtores conscientes de uma vida emocional e espiritual mais elevada. Quando entendemos isso, percebemos que cada pensamento nutrido, cada comportamento repetido, cada decisão que tomamos, tudo está contribuindo ou sabotando nossa conexão com Deus. Por isso, quando escolhemos conscientemente buscar a fé, mesmo quando parece difícil, estamos, na verdade, nos libertando. Estamos dizendo à nossa mente: eu não serei mais escravo do medo, da culpa, da estagnação ou da dúvida. Eu escolho acreditar, eu escolho crescer, eu escolho caminhar com Deus. Essa escolha é revolucionária e ela é nossa, sempre foi. Você já reparou como, em meio às crises da vida, temos dentro de nós vozes conflitantes? Uma voz quer fugir, desistir, se calar. Outra nos chama à luta, à resiliência, ao recomeço. Essas vozes representam, na verdade, os dois caminhos que o nosso livre-arbítrio constantemente nos oferece. Um nos afunda na paralisia emocional. O outro nos convida a despertar, mesmo cambaleando. A grande verdade é que Deus não violenta a nossa mente. Ele não invade nossos pensamentos, não obriga nossa transformação. Ele propõe, mas não impõe. O livre-arbítrio é, portanto, o maior ato de respeito de Deus por nós. Ele nos ama tanto que prefere que descubramos a fé através da consciência e não do medo. Ele nos quer despertos e não robotizados. Falando em saúde emocional, em reconstrução interior, essa liberdade de escolha se torna ainda mais valiosa, porque muitas vezes as feridas do passado moldaram em nós crenças distorcidas, crenças de que não somos dignos, de que não merecemos amor, de que ninguém nos vê, nem mesmo Deus. E quando acreditamos nessas mentiras por tempo demais, acabamos tomando decisões que sabotam nosso próprio florescimento espiritual.
Mas o livre-arbítrio nos dá uma chave poderosa, a capacidade de ressignificar a dor, reescrever o roteiro interno, reconstruir uma nova forma de existir. Através dele, decidimos todos os dias se vamos continuar repetindo as velhas rotas ou se teremos a coragem de sair do automático e dizer: chega, eu escolho me aproximar de Deus. Eu escolho um novo caminho. Isso não acontece por mágica, nem por força apenas espiritual. A transformação acontece quando, com humildade, colocamos nosso ego de lado e decidimos ouvir mais a voz da alma. Essa que clama por paz, por sentido, por reencontro com o sagrado. E é aí que nasce a verdadeira fé. Não a fé que espera milagres sem mover um dedo, mas a fé que nasce do movimento, do esforço interno, da disciplina de quem sabe que o céu é plantado com as sementes da escolha diária. Quando decidimos, conscientemente, viver de forma mais alinhada ao que é verdadeiro, justo e profundo, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, estamos exercendo o livre-arbítrio na sua forma mais pura. Estamos dizendo ao nosso próprio mundo interior: eu não sou mais refém da minha dor. Eu sou filho de Deus e eu escolho crescer. E essa escolha, mesmo pequena aos olhos do mundo, tem o poder de mudar tudo. Ela muda nossa visão, muda nossa energia, muda a forma como sentimos as dores e, principalmente, nos aproxima do céu, porque nos aproxima da verdade sobre quem somos. Chegamos a um ponto crucial desta reflexão. É aqui, nesse instante de escuta atenta e coração aberto, que percebemos o valor imensurável do livre-arbítrio na nossa jornada de fé. Porque é através dessa liberdade sagrada que cada um de nós decide ou não caminhar rumo à sua elevação espiritual. Deus jamais nos arrasta à força para os seus braços. Ele nos chama, Ele nos cerca com sinais, Ele nos oferece abrigo, mas nunca nos empurra. Ele respeita nossos silêncios, nossas indecisões, nossas fugas, mas também aguarda pacientemente o nosso retorno. O livre-arbítrio é essa capacidade de escolha que mora dentro da alma. E é justamente ela que dá sentido ao processo do desenvolvimento humano, porque sem escolha não há aprendizado real. E sem aprendizado não há crescimento. Toda evolução espiritual é voluntária. A fé não pode ser imposta de fora para dentro. Ela precisa brotar do mais íntimo do nosso ser, como uma semente que encontra um solo fértil e decide por si mesma romper a terra e crescer. E esse solo fértil não é a ausência de dor. Pelo contrário, ele é feito das nossas perdas, das nossas feridas, das crises que nos despedaçaram. O que define o nosso florescer é o que fazemos com essas dores. Se usamos a liberdade para negar, fugir, culpar, nos paralisamos. Mas se usamos essa mesma liberdade para refletir, ressignificar e reconstruir, então nasce um novo ser dentro de nós. Um ser que não é mais movido pelas feridas do ego, mas pela força da alma. Nesse processo, fé e livre-arbítrio se tornam inseparáveis. A fé nos dá a visão do alto, o sentido da travessia. O livre-arbítrio nos dá a força dos pés que caminham, mesmo quando o caminho parece escuro. Juntos, eles formam a ponte que nos leva do caos ao propósito, da dor ao recomeço, da dúvida à conexão profunda com Deus. Psicologicamente, isso é poderoso, porque ao invés de nos mantermos presos na posição de vítimas das circunstâncias, compreendemos que temos autonomia sobre nossas respostas internas. Podemos sim sentir medo, mas não somos obrigados a obedecer a ele. Podemos sim nos sentir enfraquecidos, mas não precisamos nos acomodar nesse lugar. O livre-arbítrio nos dá a chance de escolher o enfrentamento, a busca por sentido, a prática da gratidão, o retorno ao sagrado. E é aí que a fé se fortalece, não porque tudo se resolveu externamente, mas porque internamente escolhemos confiar. A fé começa a crescer quando paramos de esperar uma prova concreta de que Deus está conosco e passamos a reconhecer que Ele já está presente nas pequenas decisões que nos aproximam da luz. Cada escolha feita com consciência, cada perdão oferecido, cada recomeço assumido com coragem, tudo isso é fé em ação.
Por isso, o verdadeiro milagre da fé não é algo que cai do céu pronto. É algo que se constrói tijolo por tijolo, através das nossas escolhas diárias. É um processo contínuo de maturação emocional, espiritual e existencial. Uma transformação que vai além do discurso religioso e se torna experiência viva, encarnada na maneira como vivemos, nos relacionamos, lidamos com o tempo, com a dor e com o outro. No fim das contas, Deus nos deu o livre-arbítrio não para nos perdermos, mas para nos encontrarmos. Não para seguirmos sozinhos, mas para que pudéssemos escolher caminhar ao lado dele. Essa escolha muda tudo. Ela muda a forma como enfrentamos as perdas, os conflitos, as decepções. Ela muda a forma como ouvimos nossas emoções, como olhamos para o passado, como projetamos o futuro. Por isso, se há algo que essa reflexão precisa deixar gravado no seu coração, é que a fé que transforma começa quando, com liberdade e consciência, você decide não mais ignorar a sua alma. Quando você para de esperar que alguém venha te salvar e entende que a salvação começa pela sua decisão de abrir o coração para o que é verdadeiro, mesmo que isso doa, mesmo que isso te tire do controle, mesmo que te obrigue a se reconstruir. Essa reconstrução é o verdadeiro milagre. E ela começa quando você diz sinceramente: Senhor, eu aceito a minha parte. Eu escolho caminhar. Eu escolho confiar. A importância de se fazer indagações e questionamentos a si próprio é imensa. Em um mundo onde a rotina e as pressões externas muitas vezes nos conduzem sem que percebamos, o hábito de parar de refletir sobre nossas ações, escolhas e intenções se torna um elemento vital para o equilíbrio e o propósito de vida. O costume de agir sem observar, sem questionar o que estamos fazendo ou sem analisar as consequências de nossas decisões pode nos levar a lugares que não estão alinhados com nossa verdadeira essência. Esse padrão de agir sem reflexão pode resultar em dificuldades imprevistas, tanto no campo físico quanto emocional. Aproveitar oportunidades sem questionar se elas são de fato compatíveis com quem somos e com o que buscamos para a nossa vida pode nos levar a caminhos que, à primeira vista, parecem promissores, mas que, com o tempo, se revelam insustentáveis ou vazios. O verdadeiro sucesso não está em aproveitar tudo o que se apresenta, mas em discernir o que é realmente benéfico e alinhado com o nosso propósito. Quando não fazemos essas indagações, corremos o risco de nos perder em um ciclo de escolhas equivocadas que nos afastam da nossa verdadeira missão. O impacto disso pode ser grande, um desgaste emocional, uma sensação de frustração constante, uma sensação de estar em um lugar errado, fazendo o que não deveria ser feito, ou ainda de estar envolvido em situações que nos distanciam de nosso eu mais genuíno. O questionamento pessoal nos permite perceber se estamos vivendo uma vida autêntica ou se estamos apenas respondendo às pressões externas. Ao nos permitirmos refletir sobre nossas escolhas, começamos a tomar decisões mais conscientes e alinhadas com nossa essência. Essas indagações internas nos ajudam a não cair na armadilha de fazer coisas sem propósito, de nos envolvermos em oportunidades que, apesar de atraentes, não são realmente para nós. Questionar-se é um convite à autodescoberta e ao autoconhecimento. Quando fazemos isso de forma constante, adquirimos uma maior clareza sobre quem somos, sobre o que buscamos e sobre o que realmente importa em nossas vidas. Esse processo de reflexão e autocrítica nos ajuda a alinhar nossas ações com nossos valores,
permitindo-nos fazer escolhas que nos aproximam de nossa verdadeira missão e propósito. Ao invés de seguir o fluxo sem questionar, passamos a ser mais seletivos e mais autênticos em nossas decisões. Isso nos dá o poder de escolher de maneira mais sábia, evitando cair em armadilhas que podem levar a um futuro insatisfatório. Em última análise, fazer indagações e questionamentos a si próprio não é apenas uma prática de autodefesa contra escolhas equivocadas, mas uma maneira de garantir que nossa vida se desenvolva com propósito, autenticidade e equilíbrio. Ao questionar nossas ações e refletir sobre as consequências de nossas escolhas, podemos construir uma vida mais alinhada com quem realmente somos e com o que realmente queremos alcançar. Esse processo de reflexão constante nos ajuda a não nos perdermos, a não cairmos na ilusão de que todas as oportunidades são para nós, e nos orienta para um caminho que é genuíno e transformador. Esse processo de reflexão e questionamento nos coloca em uma posição de maior responsabilidade sobre nossa vida, pois somos os principais responsáveis pelas decisões que tomamos. Ao questionarmos as motivações por trás de nossas ações, conseguimos identificar padrões que podem não ser saudáveis e, assim, escolher transformá-los. Muitas vezes, não percebemos que estamos agindo no piloto automático, simplesmente seguindo as expectativas externas ou as influências do meio social, sem realmente perceber que o que estamos fazendo não está em sintonia com o que verdadeiramente desejamos ou necessitamos. A reflexão nos dá a chance de desacelerar, de sair do fluxo constante de atividades e pensar sobre o que realmente estamos fazendo, por que estamos fazendo e qual será o impacto de nossas escolhas no futuro. Quando conseguimos essa clareza, somos mais capazes de perceber que nem todas as oportunidades são uma bênção, e que algumas delas, apesar de parecerem atraentes ou vantajosas à primeira vista, podem ser enganosas. O que realmente importa é escolher o que ressoa com nossa verdade interior, com nossa missão e com aquilo que sabemos que nos levará para um futuro pleno e satisfatório. Além disso, fazer essas indagações também nos permite lidar melhor com as frustrações e as falhas. Ao questionarmos nossas escolhas, conseguimos aprender com os erros. Isso nos capacita a agir de maneira mais assertiva e a evitar repetir padrões que não nos beneficiam. Muitas vezes, os erros que cometemos são consequência da falta de reflexão sobre o que estamos fazendo, de uma escolha feita sem considerar as repercussões que ela pode trazer. Quando paramos para refletir, podemos modificar o curso de nossas vidas, mesmo que de maneira gradual, e alcançar um nível mais profundo de autocompreensão. Essa prática de questionamento não é uma tarefa fácil. Ela exige coragem e disposição para enfrentar a verdade sobre nós mesmos, o que muitas vezes pode ser desconfortável. Contudo, é através desse desconforto que crescemos, que aprendemos a nos conhecer mais profundamente e que nos tornamos mais aptos a fazer escolhas conscientes. A dúvida saudável que surge do questionamento pode ser um poderoso motor de transformação. Ela nos impulsiona a buscar mais, a não nos contentarmos com respostas superficiais e a aprofundar nosso entendimento sobre o que é realmente importante para nós. Portanto, ao fazermos perguntas a nós mesmos, estamos não apenas nos desafiando, mas também criando as condições para uma vida mais significativa e alinhada com nossos valores mais profundos. Esse exercício constante de reflexão e autocrítica nos ajuda a afastar as distrações e a tomar decisões que nos aproximam de nossa essência, garantindo que a cada dia estejamos mais perto do nosso verdadeiro propósito. Não se trata de ser perfeito ou de ter todas as respostas, mas de estar disposto a seguir um caminho de autenticidade e introspecção, onde as escolhas que fazemos são resultado de um entendimento claro de quem somos e do que realmente queremos alcançar. À medida que seguimos esse caminho de autoconhecimento, cada reflexão se torna uma oportunidade de reavaliar nossa jornada e ajustar a direção quando necessário. Esse processo contínuo de questionar nos dá a possibilidade de parar e perceber se estamos no lugar certo ou se há algo que precisa ser ajustado.
Às vezes, seguimos em uma direção simplesmente porque acreditamos que é o que se espera de nós ou porque é o caminho mais fácil. Mas, ao refletirmos sobre o que realmente queremos, podemos identificar que estamos indo por um caminho que não traz satisfação ou não está alinhado com nossos valores mais profundos. Essa clareza traz uma sensação de empoderamento, pois não precisamos mais viver sob a influência de expectativas externas ou de decisões impulsivas. O questionamento constante nos oferece a chance de romper com padrões de comportamento que nos limitam e de criar uma vida que é genuinamente nossa. Quando agimos de acordo com aquilo que realmente acreditamos, nos tornamos mais resistentes às pressões externas e mais confiantes nas nossas próprias escolhas. O processo de reflexão não é algo pontual, mas uma prática diária que molda nosso caráter, fortalece nossa confiança e nos alinha com o nosso propósito verdadeiro. Com o tempo, esse hábito de questionar se torna uma ferramenta poderosa para encontrar paz interior. Ao fazer escolhas mais conscientes, baseadas no que realmente importa para nós, sentimos uma profunda sensação de pertencimento à nossa própria vida. A ansiedade e o medo de errar diminuem, pois sabemos que estamos trilhando o caminho que corresponde ao nosso ser mais autêntico. Ao invés de nos perdermos em um mar de opções e influências externas, conseguimos nos ancorar em nossos próprios valores, dando-nos a liberdade de viver com propósito e significado. Essa liberdade não significa que o caminho será livre de desafios ou dificuldades, mas que mesmo diante das adversidades, temos a confiança de que estamos no caminho certo, porque ele é fruto de nossas escolhas mais profundas e alinhadas com nossa essência. O questionamento constante nos torna mais flexíveis, nos ensina a lidar com as incertezas da vida de maneira mais equilibrada, pois sabemos que, ao tomar decisões baseadas no autoconhecimento, podemos lidar melhor com as consequências, sejam elas positivas ou negativas. Em última análise, a prática de refletir e questionar a si mesmo nos coloca em um estado de constante evolução. Estamos sempre em processo de aprimoramento, sempre buscando entender mais sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Isso nos permite viver de forma mais plena, sem cair na armadilha da conformidade ou do piloto automático. Quando conseguimos fazer essas perguntas com honestidade e coragem, nos permitimos crescer, transformar e viver de maneira mais autêntica e significativa, caminhando em direção ao nosso verdadeiro propósito com cada escolha que fazemos. A fé não é algo que simplesmente aparece em um único momento de grande decisão. Ela se constrói ao longo da vida como o resultado das escolhas diárias que fazemos. Cada escolha, por mais simples que pareça, tem o poder de fortalecer ou enfraquecer nossa crença em algo maior. Quando escolhemos viver de acordo com nossos valores espirituais, quando decidimos orar, buscar a orientação divina, estudar as Escrituras ou praticar os princípios que acreditamos ser verdadeiros, estamos, na verdade, alimentando a nossa fé. Cada ação consciente em direção ao que acreditamos ser o certo, mesmo nas pequenas atitudes cotidianas, é uma afirmação da nossa fé, uma escolha deliberada de viver alinhados com aquilo que nos conecta ao divino. Portanto, ao longo dessa jornada, é vital lembrarmos que nossa fé se fortalece não só nas grandes revelações, mas principalmente nas escolhas diárias. Cada ato de fé é uma escolha que reafirma nossa confiança em Deus e em sua direção. Ao longo dessa reflexão, compreendemos que a fé não é algo que Deus simplesmente implanta em nós sem consentimento, como quem acende uma luz em um quarto escuro.
Pelo contrário, Deus, em sua infinita sabedoria e respeito por nossa liberdade, nos deu o dom do livre-arbítrio, a capacidade de escolher, decidir, recusar ou acolher. E é justamente nesse ponto que reside a beleza e o desafio da jornada espiritual. Deus não força sua presença, nem impõe sua vontade. Ele convida. E esse convite só se torna uma realidade quando nós escolhemos aceitá-lo. Por isso, cultivar a fé não é um ato passivo, mas uma decisão ativa, pessoal e constante. A fé nasce da abertura do coração, do desejo íntimo de viver algo além do visível, do anseio por um sentido que ultrapassa a lógica da dor e do caos. Do ponto de vista emocional e psicológico, o livre-arbítrio é também o que nos diferencia como seres conscientes. É ele que nos permite decidir se vamos alimentar o medo ou a esperança, a revolta ou a gratidão. E esse movimento interior, de escolher o que nutrimos dentro de nós, é o que define não apenas nossa fé, mas também nossa saúde emocional. É através dessa escolha diária que nos aproximamos de Deus, e é nela que a fé floresce, cresce, amadurece. O livre-arbítrio nos chama à responsabilidade. Ele nos mostra que a fé não é um privilégio de poucos, mas uma construção, aberta a todos, disponível àqueles que, mesmo diante da dor, decidem confiar. Essa liberdade que torna a fé autêntica, porque só é real aquilo que é escolhido com consciência, não aquilo que é imposto. E assim, concluímos que a verdadeira transformação espiritual só acontece quando unimos duas forças: a fé como dom e o livre-arbítrio como resposta. A fé não anula a nossa liberdade, ela a potencializa. E quando escolhemos seguir esse caminho, mesmo com dúvidas e fragilidades, entramos num processo profundo de desenvolvimento, aprendizado e crescimento espiritual. É aí que nos tornamos mais conscientes de quem somos, mais compassivos com os outros, mais conectados com o divino e mais preparados para viver uma vida plena, equilibrada e cheia de propósito. Portanto, que essa mensagem sirva como um lembrete. Deus nos oferece a semente, mas cabe a nós decidir plantá-la, regá-la e cultivá-la com amor, entrega e coragem. E quanto mais conscientes estivermos dessa escolha, mais sentiremos o florescer da fé dentro de nós, não como algo mágico, mas como um processo vivo, íntimo e libertador. Se você sente que essa mensagem falou ao seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E lembre-se, a fé que transforma começa com uma escolha. E essa escolha está, agora, em suas mãos. Que Deus abençoe sua jornada de dentro para fora. Muita paz, muita luz e até o próximo encontro.